Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos os membros e congregados da Igreja Congregacional do Calvário. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de nos dirigirmos aos irmãos para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Já estamos vendo aí um movimento de flexibilização das atividades, depois desses quase 90 dias de isolamento, e certamente incluindo também o culto, e louvamos ao Senhor porque teremos mais uma vez a oportunidade de nos reunir, claro que gradativamente, vai ser um processo ainda lento, mas que bom que as coisas já estão, se não voltando ao normal como tínhamos antes, mas certamente com a possibilidade de termos a nossa liberdade respeitada, digamos assim, já que esses 3 meses foram realmente, a nossa liberdade nesses 3 meses foi um pouco tolhida. O texto que eu queria deixar para os irmãos, para que possamos meditar nessa manhã, é o texto que está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Na verdade, só este versículo mesmo, um texto bem conhecido, eu queria ler com você e queria meditar um pouco, de forma objetiva nele. O texto diz o seguinte, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Neste versículo específico, nós encontramos, na verdade, uma promessa e um princípio. A promessa é de que o Senhor, Ele nos tem guardado, de que a vida daquele que entrega-se ao Senhor, que foi regenerado pelo Espírito, que é agora Filho de Deus, ele não está lançado à própria sorte, irmãos. Ele não está lançado a propósitos ou circunstâncias que estão em volta. Na verdade, a vida de um servo de Deus, ela tem um planejamento, ela tem um propósito determinado pelo Senhor nosso Deus, pelo nosso Pai. E como um Pai que é responsável, que ama os seus filhos e é perfeito como nosso Deus, Ele certamente tem para mim e para você o melhor. Ele tem para nós aquilo que verdadeiramente vai nos fazer frutificar, nos fazer ser verdadeiramente frutíferos onde estivermos e abençoador, do ambiente onde nós estamos. É por isso que nós precisamos atentar para que possamos tomar posse dessa promessa, a promessa de que Deus faz com que todas as coisas que aconteçam ao nosso redor colaborem para a nossa vida, colaborem para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, principalmente maturidade cristã. É por isso que é importante nós entendermos também o princípio que está aqui no texto. Porque o princípio para que possamos compreender, irmãos, esse propósito que Deus tem para a nossa vida e de como Ele faz todas as coisas, principalmente aquelas circunstâncias que nós passamos diretamente no dia a dia, como uma pandemia, como circunstâncias no lar, doenças, desemprego e todas elas, amém, que a gente passa, ela tem um propósito. Nós precisamos entender o princípio, tá certo? Do amor a Deus. É o que o texto nos diz. Se eu quero compreender as promessas do Senhor, se eu quero estar atento, se eu quero ter discernimento do propósito de Deus para a minha vida, eu necessariamente tenho que ter um princípio em minha vida, que é amar a Deus, que é buscá-lo de todo o coração. João, lá em sua carta, ele vai dizer que nós não devemos amar o mundo, as coisas que no mundo existem, ou as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, ele desagrada a Deus. Por isso que nós temos que ter em nossas vidas, irmãos, e principalmente nos dias que estamos vivendo, uma consciência de que o nosso amor pelo nosso Deus, ele deve ser cada vez mais eficiente. Nós precisamos, como é que eu tenho então um amor eficiente pelo meu Deus, pelo meu Pai, aquele que cuida de mim, que faz com que todas as coisas colaborem para o meu bem? Eu vou ter exatamente a consciência de deixar, ou a responsabilidade de deixar aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que não faz verdadeiramente o meu Pai feliz. E nós precisamos caminhar, irmãos, nesses dias para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como o próprio Paulo fala aos Romanos capítulo 12. Como é que eu faço isso? É exatamente deixando de lado, irmãos, as coisas desse mundo. É abandonando os velhos gestos, as velhas práticas, os velhos pecados, os velhos comodismos e caminhando para a vontade de Deus, aquilo que Ele nos apresenta segundo a sua palavra. Por isso, se nós queremos ter a promessa, a certeza que Deus cuida de nós, de que Ele vai fazer com que todas as circunstâncias, sejam boas ou mais, elas colaborem para o nosso bem, para o nosso crescimento, é necessário que nós o amemos.
Eu poderia dizer que, na verdade, nós só vamos entender o propósito de Deus na nossa vida, em meio a qualquer circunstância que nós venhamos a passar, quando nós buscamos amar a Deus. E quem ama, irmãos, ele não se rebela. Quem ama, ele não age de forma diferente. Porque tendo um Pai amoroso e perfeito, ele tende a obedecer. Por isso eu quero deixar essa palavra para você nesse dia, para que possamos, em meio à turbulência desse mundo e todas as circunstâncias que temos passado, obedecer ao Senhor e confiar num Pai grandioso que cuida de nós, que vai fazer com que todas as coisas que estamos vivendo, elas colaborem para o bem daqueles que o amam. E se você ama a Deus, certamente isso vai acontecer. A bulwark never failing, our helper, he amid the